Se alguém aqui conseguir me explicar o que é feminicídio, eu tenho R$ 1 milhão guardados no banco, prontos, para depositar via Pix. Da minha imaginação, mas é a minha provocação para vocês. Não existe feminicídio. Tirem isso da cabeça. Não existe feminicídio. Tirem isso da cabeça. Não existe feminicídio. Tirem isso da cabeça. Misoginia estrutural e patriarcado opressor é discurso de gente da extrema esquerda. Como que você combate qualquer fala? Com mais fala, com livro, com debate, com leitura, com isso que a gente está fazendo aqui. Nunca com a polícia, ou com o delegado de polícia, ou com o Alexandre de Moraes. Se alguém... Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre de Paiva. Vocês estão ouvindo Marco Antônio falando algo que precisa ser dito. Feriricídio não existe. Repitam comigo aqui nos comentários. Feriricídio não existe. Feriricídio não existe. Repita comigo mais uma vez. Feriricídio não. Completa a frase aí. Não existe. O Marco fazer isso. Aliás, se você é de Minas Gerais, já sabe, ele é candidato ao Senado. Candidato ao Senado por Minas Gerais. Inclusive, eu me encontrei com o Marco em janeiro deste ano. Vou mostrar para vocês aqui no celular, porque como está nos meus stories, eu fui naquela caminhada do Nicolas. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Eu encontrei com ele aqui, ó. Vai defender aí a pauta dos direitos humanos masculinos. Esses votos são verdadeiros. Aí, ó, vai correndo aí, rapaziada. Se liga, hein? Marcão, tamo junto, bora, tamo junto. E o que você acha do feminismo? Câncer que tem que ser arrancado do corpo. Feminismo é um câncer social. Fica a dica, rapaziada. Segue o Marco aí, ó. Segue o Marco aí, ó. Marco Antônio. Eu vou botar na edição aqui o arroba dele, é marco.antonio.costa. Tá aqui, ó, lá no Instagram, o Instagram dele. Troca ideia com ele. Ele já nos ajudou bastante. Ele que abriu as portas pra gente, uma das pessoas que abriu as portas pra gente, lá na Jovem Pan. Foi um dos primeiros a ouvir o Marco Antônio, era de Viveiros, lá na Jovem Pan. Então ele tem meu respeito, tem meu apoio. Se você é de Minas Gerais, já sabe, é 300 para senador. Bota esse cara lá em Brasília. Ele tá falando algo que precisa ser dito e ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar, infelizmente. Porque sabem que paga uma pena, um preço social por isso. Eu vou comentar com vocês aqui, não sei se vocês me acompanham há tanto tempo, mas 2021, eu acho, 2021 ou 22. 2021. Eu perdi uma conta lá no Teco Teco, né? Conhece o Teco Teco, né? Eu tinha mais de 500 mil de seguidores no Teco Teco. O vídeo que fez eu perder a minha conta no Teco Teco por conta de uma enxurrada de denúncias foi justamente um vídeo onde eu falava isso que o Marco falou. O Marco disse, feriricídio não existe. E eu disse isso nesse vídeo no Teco Teco, choveu de feminista denunciando o meu perfil e ele caiu. E eu criei outras contas, depois eu tava com 200 mil de novo, derrubaram de novo. Aí eu cansei daquela porcaria lá e fica saber, tô fora. Comecei a produzir mais aqui pro YouTube. Mas enfim, eu tô falando isso já há 5 anos. Falava sozinho, fui o primeiro. Eu desafio vocês a pesquisarem esse termo, feriricídio não existe. Se tiver aí como vocês buscarem um robô aí na internet, a primeira pessoa, ou uma das primeiras pessoas a falar isso fui eu. Se não o primeiro, um dos primeiros. Mas eu acredito que foi o primeiro. Lá atrás ninguém tinha coragem. 2021, meio da pandemia, todo mundo apavorado, com medo. E eu falando, não, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não existe. E por que nós afirmamos que não existe? Entenda a estratégia. É lógica. É debate racional. Olha só a definição dessa pororoca de feriricídio. Aliás, a minha estratégia também, se você não percebeu, eu vou dizer. Eu nem uso o termo correto porque eu não respeito esse termo. Eu chamo de feriricídio, fururicídio, qualquer porcaria. Inventa você um termo aí e bota nos comentários, porque a gente começa a usar também. É para descredibilizar, para tirar sarro. Porque você tem que tirar sarro do que é ilegítimo. Não leve a sério esse pessoal da extrema esquerda. Eu sei que tem algumas pessoas que me seguem que são de esquerda. Bote a mão na consciência. Pesquisa, vê se de fato ele não tem razão. Quem lança essa guerra de gênero entre os sexos é a esquerda. Porque é a mesma lógica marxista. É brancos contra negros, héteros contra gays, homens contra mulheres. Isso parte da extrema esquerda, sim, de fato. Não adianta você que é de esquerda ficar brabinho comigo, porque essa é a realidade. Seja honesto intelectualmente de assumir, de fato. Isso aqui a esquerda avançou demais e vamos dar um freio nessa coisa identitária. Olha a definição do feriricídio. Fala pra mim se o Marco tem razão ou não tem. Feriricídio é o de mulher cometido por razões de sexo feminino ou gênero. Eu falo sexo, não usem o termo gênero. Vocês perceberam que eu geralmente falo generê, é outro termo que eu não adoto. Não adote a linguagem do seu inimigo. Presta atenção nisso aqui. Para o que você está fazendo e ouve. Não adote a linguística do seu inimigo. Não adote a linguística do seu inimigo. Eles controlam a sociedade através da mudança da percepção pela mudança da fala, dos termos.
Eles ressignificam palavras. Então, eu desafio, de fato, alguém me provar que uma mulher perdeu a vida simplesmente por ser mulher. Olha aqui, ó. Quando a vítima é simplesmente por ser mulher. Eu duvido, eu desafio, faço o que o Marco falou, desafio você me provar que isso existe. Isso não existe. Ninguém tira a vida de uma pessoa porque ela é, de fato, aquela coisa, mulher, no caso. É porque tem uma disputa envolvida, o cara, enfim, tá com ciúmes, como acontece também no oposto, mulheres fazem isso com os homens direto, né? Sempre existiu, infelizmente, e sempre vai existir, isso não vai mudar. Só que eles mudaram a concepção. O termo que sempre foi utilizado é passional, né? Crime passional. E eles mudaram, tiraram o passional, só é passional quando é mulher, né? Aí é forte emoção, a mulher toma uma atitude na base do medo, mas quando é homem, é culpa da misoginia. Né? O feminicídio é culpa da misoginia. Misoginia é outro termo que eu não uso, eu não adoto a linguagem do meu inimigo, que é o feminismo. Não adote. A estratégia é essa, entendeu? E o Marco, ele pega exatamente nesse ponto. Não adote a nova linguística do seu inimigo. Certo? A mídia constantemente está martelando essa pauta na cabeça das mulheres para que elas desenvolvam essa consciência de que os homens odeiam mulheres, quando isso não é uma realidade. O homem talvez odeie uma mulher, aquela específica, porque aquela mulher fez alguma coisa contra ele. E vice-versa. Acontece. Mas não porque ela é, de fato, simplesmente por ser mulher. E esse massacre que a mídia faz nessa pauta transforma as mulheres. E mulher já é mais suscetível a sentir medo, a sentir pavor, a viver naquele terrorismo psicológico. Isso também tem nome, aprenda. Isso é um PSYOP. Que é o quê? Operação psicológica. Que define o uso planejado de informações para influenciar emoções, as percepções e o comportamento de pessoas ou grupos. As mulheres são todas levadas em uma operação psicológica, para ela acreditar que os homens odeiam mulheres. Quando isso não é verdade, é porque se martela tanto na imprensa, é aquela velha frase, todo mundo já ouviu falar, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, de tanto repetir, de tanta repetição. Vira verdade entre aspas, porque não vira verdade. Mas na cabeça da pessoa acaba virando. Então as mulheres estão todas passando por um terrorismo psicológico, um PSYOP, sobre essa questão da pauta da violência contra a mulher. E esse termo, feminicídio, pega muito forte, é um termo importante da gente quebrar. Por quê? Diz aqui o feminismo que os homens matam mulheres simplesmente por serem mulheres. Isso é mentira. Isso é falso. Isso é fake. Isso é feminista, que pra mim é sinônimo de mentira. Né? Mentira da Penha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, o que o Marco faz nessa entrevista que ele deu? Isso, cara, projetou ele pro Brasil inteiro. Ele tá sendo atacado. Inclusive, ontem eu vi que no perfil da Câmara dos Deputados comentaram isso aqui. E as mulheres estão detonando, cara. Mas você tem que entender que tem estratégia. E ele tá te mostrando o seguinte, ó. Perca o medo. Fale, tem embasamento para falar. Não seja um Zé Orelha que sai falando qualquer bobagem. Estuda, pesquisa, faça como eu te falei, como eu te mostrei aqui agora. Pesquisa na internet, hoje a gente tem um mundo de informações, tem inteligência artificial, você pode fazer trocar uma ideia com a IA, sempre tomando cuidado, porque eles já estão sendo moldados ali para ter uma visão toda feministóide também, mas pesquisa, cara. O que o Marco tá fazendo aqui? Eu quero mostrar para vocês um outro termo interessante aqui, ó. Ele tá colocando o elefante na sala. É isso que eu fiz lá em 2021 no Teco Teco. É isso que o Marco agora, por ser candidato a senador por Minas Gerais, vocês têm um senador para votar. É 300. Marco Antônio. Lembre-se disso. 300. Na urna, beleza? O único que teve coragem de falar isso com todas as letras. Elefante na sala é uma expressão metafórica que significa um problema grande e óbvio, que todos veem, mas que evitam comentar ou fingem que não existe por medo, desconforto ou hábito. Eu quero encerrar o vídeo de hoje pedindo para você aí que me segue, perca o medo de colocar o elefante na sala. Eu canso de receber mensagens, eu adoraria compartilhar o seu post nos meus stories. Perca o medo, deixa de ser covarde. Não, mas o que vão pensar? Não interessa o que vão pensar. Você está com a verdade. Fala, olha, eu duvido você me provar que o homem tirou a vida dela por ela ser mulher. Não, ele estava com ciúme, o cara é criminoso, o cara é ruim, o cara é mau. Assim como tem mulheres criminosas, ruins, más, ciumentas e vice-versa. A outra pessoa tem a tendência a também achar isso. Só que, de tanto repetir na mídia que isso existe, elas internalizaram isso. Então, o seu compromisso, eu vou pedir para você que me segue daqui para frente, perder o medo. Fala, eles não vão ter cadeia para todo mundo. Eles não vão ter cadeia para todo mundo. Lembre-se, não seja alguém que fala bobagem. Deixe de comentar aquela coisa, o goleiro Bruno, kkk. Isso é péssimo. Seja mais inteligente que isso, que eu sei que você tem capacidade para ser. Leia, estude, pesquise, faça comentários inteligentes, mas corajosos, como ele fez aqui. Eu desafio você me provar que isso aqui existe. Isso não existe. Isso não existe.